Dois sócios de fintechs foram presos por uma suspeita de fraude que envolve 7,5 bilhões em transações financeiras. E hoje eu quero te mostrar como que você, empreendedor, fundador de startup, e principalmente você que está conduzindo um negócio no mercado financeiro, precisa ter precauções e cuidados para que não aconteça o mesmo que aconteceu com esses dois sócios. Na semana passada, dia 28, a Polícia Federal conduziu uma operação que levou à prisão de duas pessoas, dois sócios de bancos digitais, eu vou colocar entre aspas bancos digitais e vou explicar o motivo depois, por suspeita de fraude ali que envolve 7,5 bilhões em transações financeiras, em fraude no mercado financeiro. Mas aqui eu quero chamar a atenção não para a parte de mérito disso tudo, eu não estou aqui para julgar essas pessoas, eu estou aqui para trazer para você informação de qualidade para que você, como fundador de uma startup, principalmente no mercado financeiro, se você está à frente de uma empresa de tecnologia, no mercado financeiro, uma fintech, quais são as precauções que você precisa ter para que você não acabe, vendo o sol nascer quadrado, como esses dois sócios estão vendo. Mas antes de continuar, é importante destacar o motivo de eles terem sido presos, né? Ou seja, qual que é a acusação que a Polícia Federal está utilizando para conduzir essa investigação, qual que foi a fraude que eles cometeram. Na verdade, parece algo muito simples, que eu vou tentar explicar de forma bem didática para vocês, mas é claro que do ponto de vista regulatório é bem mais complexo, mas o que eles fizeram que está errado é basicamente fazer a gestão de recursos terceiros sem autorização do Banco Central. É exatamente isso que eles fizeram. E claro, depois disso, em decorrência disso, eles incorreram numa série de práticas de fraude que foram, estão sendo investigadas e que levaram à condução da prisão. Mas essa prática de gestão de recursos terceiros, ela não é tão incomum como deveria ser. Ela é uma prática que hoje, infelizmente no Brasil, muitas startups acabam incorrendo nesse tipo de prática, nesse tipo de situação, porque desconhecem a legislação, muitas vezes, às vezes ignoram, o ambiente regulatório, ou tentam se aproveitar um pouquinho do aspecto de o Brasil ser um país onde a fiscalização não é tão ostensiva em relação a esse tipo de situação. Geralmente, esses casos só vão chamar a atenção do Banco Central, de órgãos fiscalizadores, do COAF, de qualquer outra coisa, quando os valores transacionados são muito grandes, quando o volume de transações é muito grande. Mas a verdade é que você não precisa ter um grande volume de transações e nem mesmo fazer a gestão de recursos terceiros por muito tempo. Se você ficar com o recurso de um terceiro numa conta da sua empresa por apenas 1 minuto, 1 hora, 1 dia, você já está fazendo gestão de recursos terceiros e isso é uma atividade regulada pelo Banco Central, pelas normas do Banco Central, pelos regulamentos do Banco Central. É uma prática que precisa ser autorizada pelo Banco Central para que você possa operar legalmente. Então eu vou explicar de forma didática o que é gestão de recursos terceiros para ficar fácil para você entender. Aqui a gente tem um cenário onde uma empresa X, ela é intermediadora de algum serviço. Isso acontece bastante, já vi várias empresas que chegaram para a gente aqui na Safe, que é uma startup, é uma empresa de tecnologia, desenvolve um software, desenvolve um aplicativo que vai fazer intermediação de alguma coisa. Geralmente é assim, é um aplicativo que vai fazer intermediação, por exemplo, de um serviço para construção civil. Vou dar esse exemplo, que é um exemplo, inclusive, que já passou por aqui, a gente já conhece, e que pode ser utilizado aí como uma forma de você entender didaticamente essa situação da gestão de recursos terceiros. Um aplicativo que faz a intermediação de serviços entre um prestador de serviços e um contratante, ele vai disponibilizar dentro do aplicativo ali uma espécie de um marketplace, onde a pessoa, que é o consumidor final, vai encontrar prestadores de serviço para alguma atividade específica, e aí quando essa pessoa encontra esse prestador de serviço, ela paga um valor para poder contratar esse prestador de serviço vai lá e presta o serviço, e depois que ele presta o serviço, ele recebe esse valor. Nesse meio tempo, essa transação financeira que aconteceu, então, tanto aquele valor que foi depositado, foi pago pelo consumidor final, quanto esse valor que vai ser repassado depois para o prestador de serviço, feito ali o desconto da taxa de administração, a taxa da plataforma, esse valor vai ficar na conta de alguém. Esse valor vai ficar na conta da empresa. E aí é nesse momento que você está fazendo gestão de recursos terceiros. Então, numa situação onde você tem uma empresa X que faz intermediação e aí existe uma transação financeira para a conta dessa empresa X
que vai manter esse recurso ali até algum gatilho futuro que vai desencadear a transferência desse recurso para uma terceira parte, isso é fazer gestão de recurso terceiro. Você está literalmente manuseando aquele dinheiro que não é seu. Isso acontece muito nas startups brasileiras. A gente vê muitas empresas que não entendem que isso é gestão de recurso terceiro, manuseiam esse recurso em conta própria da empresa e ignoram o fato de que para fazer isso precisam da autorização do Banco Central. Porque você tem que ser ou uma instituição de pagamento ou uma instituição de crédito para poder fazer a gestão desse recurso ali dentro da sua estrutura jurídica, né, dentro da sua estrutura de conta financeira, para poder entregar essa solução na ponta para o consumidor final ou para o prestador de serviço. Você, como intermediador, não pode fazer o manuseio desse recurso. Você tem que contratar uma instituição de pagamento, você tem que contratar um Bank as a Service para fazer a gestão desse recurso. E esse Bank as a Service vai ser regulado pelo Banco Central. Então, assim, qual que é o cenário que você, como empreendedor e fundador de uma fintech, tem para poder lidar com essa situação, caso você não tenha grana ou recurso suficiente para poder investir na regularização dentro do Bacen? Existem vários regulamentos ali que o Bacen exige, vários critérios que têm que ser cumpridos, mas se você não tiver recurso para isso, a sua saída sempre vai ser contratar um terceiro para fazer esse trabalho. Até que você valide essa solução, entenda se faz sentido e aí no futuro você pode naturalmente pedir a autorização do Banco Central para operar como uma gestora de recursos terceiros. Se você não tiver essa autorização, você vai incorrer numa irregularidade, vai incorrer inclusive num possível enquadramento de fraude, como é o caso dessa notícia que eu trouxe para vocês, que serviu aqui como gatilho para fazer esse conteúdo. E por que eu decidi até trazer esse conteúdo para vocês, pessoal? Porque a gente vê isso acontecer muito. Muitas empresas desconhecem essa regulamentação, desconhecem o fato de que para fazer a gestão do recurso terceiros precisam da autorização do Banco Central. E aí estão sujeitas a esse tipo de penalidade, sujeitos à prisão, os sócios foram presos. Isso é muito grave. Quando se trata de mercado financeiro, de dinheiro, quando se trata de recursos das pessoas, a régua de exigência ela aumenta muito. Se você decidir empreender com fintechs, com empresas do mercado financeiro, você precisa ter ciência de que a régua é alta. Não dá para você empreender de qualquer jeito nesse mercado. Existem uma série de critérios e requisitos que devem ser cumpridos. E é claro, né, a gente sabe que no Brasil as fintechs são as queridinhas do mercado, são as empresas que todos os anos batem recordes de captação de investimentos, são empresas que, graças ao cenário brasileiro, né, que é carente de soluções financeiras, ganham espaço, crescem muito rápido, mas você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um mínimo de preocupação com a viabilidade regulatória da sua empresa. Então, meu convite para você é para usar esse exemplo desses dois sócios que foram presos, que vão ser investigados, vai ser identificado ali no processo se existe sim culpa, responsabilidade, eles possivelmente se cometeram algum crime vão pagar por isso, mas para você aprender com essa situação e não cometer o mesmo erro, não cometer essa mesma falha que levou eles à prisão. A nossa proposta para você aqui é que você comece a olhar para o seu negócio com uma perspectiva séria de responsabilidade e principalmente que você busque parceiros, como a Safe inclusive, para fazer uma análise de viabilidade regulatória da sua empresa, identificar quais são as regulamentações que você deve ou não seguir e principalmente te mostrar caminhos, como eu apresentei para você. Você não precisa interromper o seu negócio porque você não tem grana para pedir autorização para o Banco Central. Você pode buscar alternativas, caminhos que vão facilitar esse processo, ainda que o recurso não fique direto na sua conta, você contrata um terceiro para fazer isso, valida o seu serviço, valida o seu produto e depois você avança para uma próxima etapa, que é se transformar numa instituição de pagamento, numa instituição autorizada pelo Banco Central a fazer a gestão de recursos terceiros. Fica aí o meu convite e desafio para você, que a gente possa aprender com esse exemplo e espero você no nosso próximo vídeo aqui no canal.